Beleza. Então hoje a gente vai dar seguimento, né, às nossas aulas de biologia celular. Ontem eu falei sobre o retículo, falei sobre o lisossomo, falei sobre o Golgi. E essas organelas elas vão começar a aparecer aqui com muita frequência nas nossas aulas. Então eu não vou voltar a ficar repetindo cada parte dela, eu vou fazer perguntas mais gerais a partir de agora, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre produção e endereçamento de proteínas. Então a gente vai discutir como que as proteínas elas são produzidas e como que essas proteínas elas vão se movimentar, para onde que elas vão quando elas são produzidas, como que elas se movimentam dentro da célula. A gente vai falar de tudo isso. Então hoje a gente vai ter uma aula assim só sobre proteína. A gente vai falar muito sobre proteína. Como eu não sei se o conceito de proteína tá claro para vocês, porque lá na nossa primeira aula a gente falou sobre proteína. Mas aqui eu vou só relembrar, dar uma pincelada rapidinho para quem não lembra o que é uma proteína, pra gente relembrar. Então assim, o nosso corpo, tanto corpo humano, animais, plantas, fungos, todos os organismos eles sintetizam, ou seja, sempre que eu falar em sintetizar, eu estou falando produzir. Então, todos os organismos eles produzem a maioria das proteínas que o corpo vai precisar. Eu coloquei aqui um exemplo clássico de proteína que a gente tem nos organismos, que são, por exemplo, os músculos. Aqui a gente tem a representação de um músculo. O músculo ele é constituído basicamente de duas proteínas, a actina e a miosina. Então, eles são proteínas contráteis, né? Que atuam na contração muscular. Alguém tem mais algum exemplo de proteína aí do nosso organismo? Proteínas que façam parte do nosso organismo, proteínas que são sintetizadas pelo nosso organismo? Tem a lactase, deixa eu ver. Uma que é nos bebês, para eles digerirem o leite. Não sei o nome agora. É a peptina, tá no sistema digestório. Enfim, são muitas proteínas, né? Se a gente for considerar, por exemplo, o cabelo é uma proteína. Unha, a nossa unha é oriunda é derivada de proteína, né? Então a gente vai ter muitas proteínas que são necessárias, né, para o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, quem tem intolerância, quem não produz, por exemplo, lactase. Vocês conhecem alguém que não produz lactase? Produz lactase? Eu tenho uma amiga, eu também às vezes, né? Eu tenho uma amiga também. Pois é, vocês veem o caos que isso gera, né? O problema que isso gera. É uma proteína tão simples, a lactase. É a proteína que ela vai quebrar a lactose, por exemplo. Então, tem algumas pessoas que não produzem ou produzem numa quantidade extremamente baixa. Então, acaba que quando essas pessoas elas ingerem determinada proteína, como o leite, elas não têm essa proteína elas não têm, por exemplo, a lactase para quebrar a lactose. Então o organismo aí não consegue digerir e acaba tendo pode ter dor de barriga, enjoo, enfim, as pessoas acabam tendo diferentes sintomas, né? Tudo isso porque elas não conseguem produzir uma proteína como elas deveriam. Então, assim, existem várias, a maioria das proteínas que a gente tem são extremamente importantes. Se alguma delas não for produzida na quantidade que nosso corpo precisa, a gente vai ter problema. Então aqui, o que são as proteínas? Só para a gente poder relembrar, as proteínas nada mais são do que compostas por aminoácidos. Coloquei aqui uma representação gráfica para vocês poderem entender melhor. Cada bolinha dessas representa um aminoácido.
Então a gente tem a lisina, tem a leucina, o que mais? Biotina, se eu não me engano, tem um aminoácido chamado biotina também. Então, assim, a gente tem 20 tipos de aminoácido ao todo. Existem 20 tipos diferentes de aminoácido. E quando esses aminoácidos eles começam a se associar um ao outro, a gente vai ter a formação do que a gente chama de peptídeos que formam as proteínas. Então, aqui, no caso no exemplo anterior, no slide anterior, eu mostrei o músculo, falei da actina e miosina, né? Que são proteínas contráteis. A actina, ela é representada por essa estrutura aqui, ó. Cada bolinha dessas, como vocês podem ver, é um aminoácido. Então, quando vários aminoácidos se juntam, os aminoácidos responsáveis por formar a actina, a gente vai ter a formação dessa proteína. Bom, eu coloquei nesse slide anterior aqui as proteínas representadas na forma de bolinha, porque eu acho que didaticamente é mais fácil para a gente poder entender. Então, assim, quando vocês veem esses montes de bolinha, vocês conseguem distinguir que aqui a gente tem um aminoácido. Deixa eu pegar o laser. Aqui a gente tem um aminoácido, aqui tem outro. Aqui tem outro. Porém, a gente pode representar. Porém, a gente. Oi. Tem alguém com o microfone ligado. Peraí. Graciele, teu microfone tá ligado. Foi mal, professor. Peraí. Tudo bem. Então. A gente costuma representar as proteínas na forma de bolinha, porque fica um pouco mais fácil da gente conseguir distinguir. Então, como eu estava falando, a gente tem vários aminoácidos associados, então aqui tem um aminoácido, aqui tem outro, o conjunto deles uma proteína. Porém, a gente também pode, quando vocês estiverem estudando, dependendo da disciplina, como bioquímica, ou mesmo quando vocês chegarem lá em genética, quando chegarem em biologia molecular, vocês não necessariamente vão ver as proteínas representadas como um monte de bolinha unida uma à outra. Ocasionalmente, vocês podem ver essas representações em espiral. Vocês já viram essas representações em espiral alguma vez? Não. Você já tiver... Quem já teve bioquímica aqui? Lembrando que eu não estou vendo o chat. Quem já teve bioquímica? Ninguém? Quando vocês estiverem em bioquímica, vocês vão usar um livro chamado Leninger. Tratado de quê? Acho que é Tratado de Bioquímica mesmo o nome. Mas é o Tratado de Leninger. E quando vocês olharem na capa, vai ter uma estrutura exatamente assim, que são proteínas. Porque lá em Bioquímica também vocês vão estudar tanto o que eu estou falando hoje na aula, eu vou falar de síntese proteica, vocês vão ver também lá em Bioquímica. Em Bioquímica vocês vão ter várias aulas sobre proteína. Então, assim, tá errado representar ou na forma de espiral ou na forma de bolinha? Não, os dois jeitos são corretos. Os professores, principalmente de biologia celular, professores no começo do curso, a tendência vai ser que eles apresentem proteínas para vocês assim, na forma de bolinha, porque é mais didático para vocês entenderem, tá? Mas não se assustem se vocês verem essas formas de espiral, é a mesma coisa, tá? Bom, falei já da proteína, a gente já revisou o que... Oi. Só uma informação aqui, para a gente fazer bioquímica, a gente precisa ter feito biologia celular. Ah, legal. Eu não sabia. Então, ó, tratem de passar na minha disciplina para poder fazer bioquímica.
Várias coisas que eu falo, vocês sabem por que biologia celular é pré-requisito para bioquímica ou não? Vocês têm? Não. Então, várias coisas que vocês vão estudar detalhadamente lá em bioquímica, como por exemplo, a síntese de lipídios. Vocês vão ter aulas detalhadas sobre como que as gorduras são produzidas. Vocês vão ter várias aulas detalhadas como as proteínas são produzidas. E para vocês poderem entender essa síntese, vocês têm que saber aonde que a síntese ocorre. E aonde que essas sínteses ocorrem? Dentro das células. Então vocês precisam saber reconhecer, por exemplo, onde fica o retículo endoplasmático, que é onde ocorre a síntese de proteína e de gordura. Vocês têm que conhecer as diferentes organelas para vocês conseguirem situar no espaço que vocês vão aprender em bioquímica. Na real, biologia celular é pré-requisito de quase todas as disciplinas. Tanto é que quando eu estou montando as aulas de vocês, eu não fico restrita somente. Eu tenho um resumo, eu tenho um caderno com tudo que... Um caderno não, tem 3 cadernos de tudo que eu estudei na graduação. Para montar as aulas de vocês, eu não fico restrita apenas aos livros, por exemplo, de biologia celular. Ocasionalmente eu preciso voltar tanto na bioquímica, na aula de hoje não, na próxima aula a gente vai abordar pontos que vocês vão rever, vão estudar com mais detalhe. Na biologia molecular, quem fizer genômica vai ver alguns desses pontos em genômica. Então, a biologia celular é a base para tudo. Então, vocês precisam saber reconhecer as organelas, precisam saber o que é uma proteína, um lipídio, por isso que vocês têm que fazer essa disciplina. Então, tratem de passar nessa minha disciplina aqui, gente, senão vocês vão ter problema lá na frente. Bom, continuando, ontem eu falei de diferentes organelas, diferentes partes da célula, e aí hoje eu pergunto para vocês. Eu apresentei as proteínas e agora eu quero saber aonde que as proteínas são produzidas. Me apontem nessa célula aqui, aonde que a síntese ocorre. Ribossomos. E onde estão os ribossomos aqui? No retículo endoplasmático rugoso e alguns outros no citoplasma. Que está próximo ao núcleo. Exatamente. Então, esses pontinhos vermelhos, né? esses pequenos aqui, né? Isso, justamente. Parece um monte de granulado. Esses todos são os ribossomos. Então, a síntese proteica, ou seja, a produção das proteínas, elas vão ocorrer nos ribossomos, que podem tanto estar livres no citoplasma, quanto estarem no retículo endoplasmático rugoso. Beleza. Isso aqui vocês já sabiam. Até a parte de esse slide específico, eu já tinha falado para vocês na primeira aula, na aula de ontem, nas aulas anteriores, enfim, várias vezes. O que eu vou falar a partir desse slide de agora, aí sim é um conteúdo novo que eu acho que vocês não viram. Se vocês não entenderem qualquer coisa, peçam para eu voltar, peçam para eu explicar de novo que eu explico, tá? Então, a gente já sabe o que é uma proteína, a gente já sabe onde que a proteína é produzida, porém a gente não sabe como que ela é produzida. E é aqui que a gente vai falar hoje. Lembrando, essa minha apresentação sobre como ocorre a síntese de proteína vai ser uma apresentação, digamos, simplificada. Eu vou apresentar os passos básicos para vocês. Quando vocês fizerem bioquímica, vocês vão ter de novo, vocês vão estudar de novo, com detalhe, como que a síntese ocorre. Então, a professora de bioquímica de vocês vai apresentar todos os componentes químicos envolvidos nessa síntese. Hoje eu vou falar basicamente dos componentes relacionados à célula.
Eu não vou entrar nos aspectos químicos e físicos. E quando vocês fizerem biologia molecular, lá com o professor Matheus, lá mais pro final do curso, vocês vão estudar de novo esse processo, aí atrelado a... Vocês vão estudar primeiro tudo associado ao DNA, e aí vocês vão estudar esse processo de síntese proteica de novo. Então, assim, vocês vão ver isso várias vezes no curso. Então, deixem aí anotado que no futuro vocês podem precisar, tá bom? Bom, o processo de produção de proteínas, embora algumas pessoas fiquem falando, síntese proteica, vocês também vão ouvir falar muito sobre tradução. Sempre que vocês falarem em tradução, vocês têm que pensar em produção de proteína. A gente tem basicamente 3 protagonistas no processo de tradução. O primeiro deles é o ribossomo, né? Que eu falei que o ribossomo é a peça-chave para síntese de proteína. Porém, o ribossomo sozinho ele não consegue sintetizar a proteína. Ele precisa de 2 ajudantes. O primeiro é o senhor fita de RNA, ou senhora fita de RNA. Essa senhorinha aqui. E um segundo auxiliar, digamos assim, não é bem o protagonista, mas ele poderia ser um coadjuvante, no caso da tradução, que é o RNA transportador. Então, a gente vai ter RNA mensageiro, RNA transportador e ribossomos atuando na síntese proteica, atuando na tradução. Sobre o RNA mensageiro, da onde que sai o RNA mensageiro? Alguém faz ideia? Vocês lembram disso do ensino médio? Do núcleo. Do núcleo, né? E copiou o DNA, no caso. Uhum. Alguém mais quer complementar? Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Vou começar a fazer pergunta valendo nota. Qualquer dia eu faço perguntas valendo décimos extras. Eu aposto que todos vão responder. O quê? Ponto? Quero. Ponto é bom, né? Então, da onde que sai o RNA mensageiro que a gente vai precisar para fazer a síntese proteica? Vocês sabem que na célula a gente tem o núcleo, né? Dentro do núcleo, a gente tem várias coisas. A gente vai ter algumas aulas só sobre núcleo, mas o que importa hoje para vocês é saberem que dentro do núcleo a gente tem o DNA. O DNA, ele contém o código genético da célula. Então, aqui eu coloquei para vocês uma representação de como seria um DNA. O DNA, ele tem 2 fitas cheias de letrinha. Então, a gente vai ter A, T, G, A, T. Essas letrinhas vão ser bem importantes para o processo de síntese proteica. Tá, e o RNA, o que que é? A gente tem o DNA aqui, que tem o nosso código genético. O RNA nada mais é do que uma fita que ele passa por um processo que a gente chama de transcrição. Vocês vão estudar transcrição lá em biologia molecular, só porque para estudar transcrição vocês precisam estudar genética antes. Tem algumas coisas que eu não ensino para vocês em biologia celular, então vocês não entenderiam esse processo. Mas assim, só para vocês saberem, existe um processo chamado transcrição, onde a gente vai ter uma fita de RNA, que ela vai ser praticamente digamos assim, um clone da fita do RNA. A gente vai ter uma fita de RNA que vai ser praticamente um clone do DNA. Então, o DNA tem 2 fitas. Uma das fitas do DNA vai servir como molde para produção, para transcrição do RNA, tá bom? Só para vocês saberem de onde que ele saiu. Alguma dúvida, gente?
Não, professora. Não, professora. Tá, então assim, só o que vocês precisam saber por hora é que a gente tem o DNA e o RNA, ele é derivado, o RNA ele é derivado do DNA. Então ele é como se fosse uma cópia, digamos assim. Ele é complementar, professor? Oi? Ele é uma fita complementar. Ele é uma fita complementar, porém, vocês aprenderam a fazer aqueles apareamentos no ensino médio, né? Que a gente faz o pareamento oposto? Sim. A gente tem a fita molde do DNA e o RNA ele vai ter as letras opostas. Então ele é como se fosse um clone oposto. Então aqui eu tenho T, do outro lado eu vou ter A. Aqui eu vou ter U. C, aqui eu vou ter G. Vocês não precisam saber fazer esse pareamento agora, como eu falei. Porém, eu tô só explicando, porque eu acho que se eu não falar isso, vai ficar faltando informação, sabe? Se alguém não lembrar disso, eu posso explicar com mais calma, mais... Beleza. O que a gente tem que saber, então? A gente tem uma fita do RNA com um monte de letrinha. Essas letrinhas, elas são derivadas da cópia do DNA. Mais duas coisas que a gente precisa saber antes de continuar falando da síntese. A tradução com o RNA mensageiro, RNA transportador e ribossomos, ele pode ocorrer tanto no citoplasma quanto no retículo endoplasmático rugoso. Então, assim, como a gente tem ribossomo espalhado por diferentes lugares, a tradução também ela pode ocorrer em diferentes lugares concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Enquanto tem proteínas sendo sintetizadas no citoplasma, vai ter proteínas sendo sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Se eu tiver 50 ribossomos no retículo endoplasmático rugoso, eu posso ter 50 traduções ao mesmo tempo. Claro que a gente tem muito mais ribossomo do que isso, mas é só para vocês entenderem que esse processo ele é bem complexo. Então, assim, a gente não está falando de um evento, a gente está falando de vários eventos que estão ocorrendo ao mesmo tempo dentro das células. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês como se fosse apenas um ribossomo que estivesse trabalhando, mas depois que vocês entenderem esse processo, multipliquem esse processo por 1000. Porque ele é bem complexo, tem vários ribossomos que estão sintetizando as proteínas ao mesmo tempo. Eu fiz um esqueminha aqui que eu espero que sirva para vocês entenderem mais ou menos como que essa síntese ocorre. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o núcleo. O núcleo, gente, ele é cheio de buraquinho. Esses buracos a gente chama de poros. Então, o núcleo ele é cheio de poros, por onde é capaz de entrar e sair substâncias. Então, você pode ter entrada e saída, por exemplo, de proteína, que a gente vai falar depois. A gente pode ter entrada e saída de lipídios, enfim, diferentes moléculas que entram e saem do núcleo. Elas entram e saem por esses buraquinhos aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui um RNA mensageiro e a gente tem os ribossomos que estão separados um do outro. Lembrem que o ribossomo ele é composto por duas partes. Uma parte maior, que aqui está representado nesse roxo, nesse tom mais escuro, e tem uma parte menor, que é representada por essa peça mais clarinha aqui. Então tá, a gente estava lá dentro do núcleo, a gente tinha o DNA foi transcrito em RNA, então a partir do DNA foi produzido uma fita de RNA. Essa fita de RNA tem um código aqui com um monte de letrinha. Essa letrinha ela é pareada com o código genético, né, do DNA. Essa fita de DNA ela sai de dentro do núcleo por esses buraquinhos aqui e ela vai em direção ao citoplasma. Quando o RNA chega no citoplasma, o ribossomo ele recebe um sinal. E aí é como se ele pensasse, opa, tem um RNA mensageiro solto.
vou lá interagir com ele. Aí o que acontece? A fita de RNA mensageiro, ela se associa ao ribossomo. Então, a fita, ela vem, ela tá solta no citoplasma, né? Vai vir uma parte maior do ribossomo por cima e a parte menor do ribossomo por baixo. Então, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Então, tem ribossomo e tem a fita de RNA. A partir do momento que a gente tem esse encaixe, a fita de RNA ela vai passar a ser lida pelo ribossomo. O que é essa leitura? Lembra que eu falei que o RNA ele é composto por um monte de letrinha? Ele tem lá, por exemplo, A, U, G, C, 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 U. Ó, lembrando que o RNA ele vai ser composto basicamente por 4 letras. Tá? Que são as... Gente, esqueci. As timinas e as... Bases nitrogenadas. Oi? As bases nitrogenadas. Adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Uracila, é. O RNA, ele não tem timina. Então, no lugar da timina, a gente vai ter uracila. O RNA, ele vai ser composto, então, por essas diferentes bases nitrogenadas. A gente vai ter, por exemplo, então, como eu falei, A, U, U, G, C, C, A, U. E a cada 3 letrinhas, vai ser... o conjunto de 3 letras, ele é considerado um código pela célula, tá? Então, assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar a caneta para explicar para vocês. A gente tem... Vou pegar a caneta e peguei o laser. A gente tem essas letrinhas, né, da nossa fita de RNA. A cada 3 letrinhas dessa, a gente fala que a gente tem uma trinca. Ó. Vocês estão vendo que eu estou destacando aqui? Sim. Então, a cada 3 letrinhas dessa, a gente forma uma trinca. Essas trincas, elas são consideradas como um código. Então, o que vai acontecer? Quando o ribossomo ele começa a ler a fita de RNA, ele começa a ler esses códigos, ele começa a ler as trincas. Então, ele vai ler a primeira trinca, ele vai ler a segunda trinca, vai ler a terceira trinca. E para que serve essas trincas? Essas trincas, elas representam qual é o aminoácido que vai ser usado na produção daquela proteína. Então, por exemplo, eu tenho a primeira trinca, ela é UCA. Então, vamos procurar aqui, ó. A gente tem uma tabela que a gente chama de... É uma tabela onde a gente tem todos os códigos possíveis, todas as combinações possíveis de aminoácido. Lembra? As proteínas, elas são compostas por aminoácidos. Então, a gente tem essa tabela que a gente fala que é a tabela universal do código genético, que ela mostra a combinação possível de todas as letrinhas, de todas as bases nitrogenadas do RNA. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui a uracila, tem a adenina, tem a guanina, tem a citosina, né? Gente, eu esqueci totalmente. Me deu um branco aqui. Oi? Acho que é isso mesmo. É, né? Adenina, uracila, guanina e citonina. Então, essa tabela aqui, ela representa os dados, ela representa todas as combinações possíveis que a gente vai ter de aminoácido. Então, assim, quando o ribossomo ele vai ler o códigozinho, quando ele vai ler a trinca, então ele vai ler lá
Falei, por exemplo, a primeira trinca que ele leu é a trinca UAC. Essa trinca aqui representa qual aminoácido? Como que a gente faz para ler essa tabela? A gente sempre vai começar a ler essa tabela aqui da esquerda para a direita. Então, a gente lê a primeira aqui, esquerda, em cima e direita. UAC, vamos lá, cadê o U? UAC, tirosina. Então, assim, se o nosso RNA tá lendo a fita e a primeira trinca é UAC, então o que que significa? UAC representa a tirosina. Primeiro aminoácido que vai ser adicionado nessa proteína vai ser a tirosina. Beleza. O ribossomo leu, primeira trinca, vamos para a segunda. Segunda trinca, fala uma trinca aí para mim, gente. CUA. CUA, tá. Segunda trinca, então, CUA. Desculpa a letra ruim, gente, é que eu tenho que usar o mousepad para escrever. CUA, vamos lá. CUA, leucina. Então, essa segunda trinca representa uma leucina. Então, sabendo que isso representa uma leucina, vai ser adicionado uma leucina aqui. A fita, ela é bem longa, essa fita de RNA, então ela pode ter dezenas, centenas de trincas. Então, conforme essa fita vai sendo lida, o RNA transportador, ele vai adicionando os aminoácidos referentes aqui. Eles vão sendo adicionados numa cadeia que vai se formar, né? Que vai ser a cadeia que vai dar origem à proteína. Então, assim, essa fita aqui, vamos pensar, ó, tem um monte de letrinha aqui. Vocês entenderam isso, gente? Sim, professora. Porque isso não é uma coisa tão óbvia para todo mundo. Então, assim, mas conforme o ribossomo ele vai lendo a fita, ele vai lendo as trincas, cada trinca representa um aminoácido. Então, não vai surgir um aminoácido do nada. Como que se sabe qual é o aminoácido que tem que ser adicionado? O aminoácido, ele é identificado com base no código, com base na trinca que ele está lendo na fita. Então, é para isso que serve a fita de RNA. A fita de RNA, lembra que ela é derivada lá do DNA? Então, ela vai ter as letrinhas, né? Vai ter U, A, C, G. Essas letrinhas vão servir para o ribossomo saber qual é o aminoácido que tem que ser adicionado naquela cadeia. Tá certo? Quando essa síntese acaba, quando essa leitura da fita de RNA acaba, o que acontece? Uma coisa importante de eu falar. O ribossomo está lendo lá a fita de RNA. Tem um conjunto de 3 letras que representa que eles chamam de anti-stop codon, perdão, que é um indicador de que o ribossomo tem que parar de ler. Então, são 3 letrinhas, o ribossomo vai lendo a fita, até que ele vai chegar em um código, que é como se o código dissesse para. Quando o ribossomo ele chega, quando ele lê o código para, automaticamente ele para, o processo de tradução, ele para de produzir essa proteína que ele estava produzindo. A parte maior se separa da menor, então acaba que o RNA mensageiro fica livre no citoplasma de novo e a cadeia de peptídeos, que vai dar origem à proteína, fica solta no citoplasma também. Alguma dúvida? Não. Bom, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Oi. Pode falar que não tinha. Ah, tá.
Eu vou mostrar um vídeo para vocês que ele vai falar... Deixa eu abrir aqui. Ele vai falar mais ou menos a mesma coisa que eu falei, só que com uma animação. Então eu acho que pode ser um pouco mais fácil para quem não entendeu, entender como que esse processo ocorre, tá bom? Esta é a célula, a unidade básica de todo o tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos de uma forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Vocês conseguiram ver, gente? Sim, estava um pouquinho lento a imagem, pra mim pelo menos. Sim. Não consegui entender direitinho. Professora, Oi. eu vou ter que sair agora. Eu vou no médico, aí eu assisto o resto da aula pelo YouTube, tá bom? Tá, tudo bem. Tá, beijo. Vamos. Travou muito o vídeo pra vocês, gente? Não, dava pra entender. Só tava um pouco lento mesmo. É, tava travando. Só no início que deu uma travadinha, mas não. Ai, que estranho, porque pra mim aparece... Geralmente aparece normal. De todo modo, eu vou deixar o link pra vocês, que depois, se vocês quiserem assistir esse vídeo várias e várias vezes, vocês podem, viu? Bom, uma coisa só que foi falado aí, que no final ali, quando ele falou que a proteína ela é liberada no núcleo, ela vai ser dobrada e já vai estar pronta, né? Na verdade, não é bem assim. Depois que a proteína ela é liberada aqui no citoplasma, ela vai ter que passar por vários processos. E aí são esses processos que a gente vai ver a partir, quer dizer, vai seguir vendo, né? Tanto na aula de hoje quanto na próxima aula, tá bom?
Se ninguém tem dúvida, eu vou continuar a aula, tá? Ok? Pode continuar. Ok. Beleza. A gente chegou no ponto onde a gente tem, então, a gente sabe o que é uma proteína, a gente sabe que ela é produzida nos ribossomos com o auxílio do RNA mensageiro e do RNA transportador. A gente sabe, em linhas gerais, como que esse processo ocorre. Lembrando, quando você estiver em biologia molecular, vocês têm um tópico chamado só tradução. Então, vocês vão estudar por 2 meses a tradução. Eu não estou exagerando, é isso mesmo. São muitas aulas sobre tradução para vocês aprenderem cada pedacinho. Em biologia molecular, vocês só precisam saber que a tradução ocorre no retículo ou no citoplasma com auxílio de RNA mensageiro e RNA transportador. Ok, a nossa proteína ela foi produzida. E aí o que eu quero saber agora é o que acontece com a proteína logo após a sua produção. Como que a proteína ela sabe para onde que ela deve ir? E eu também quero saber qual é o destino final das proteínas que são produzidas. Você sabe? Depende da função da célula, a especialização dela, para diversas partes do corpo. Mas como que a proteína vai saber que a função dela é aquela? Aí eu não sei. Vai lá pro correio. A gente vai chegar no correio. O correio vai ser importante, o Gold. Talvez pelo código. Oi? Talvez pelo aquele código genético das bases nitrogenadas. Pode ser. Então vamos lá, vamos por partes. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma proteína que é um colágeno. Então assim, o colágeno, ele pode ser, quando ele é sintetizado, ele pode ser mandado para as unhas, ele pode... Deixa eu mexer aqui. Pode ser mandado para as unhas, ele pode ser mandado para a cartilagem, ele pode ser mandado para o cabelo, ele pode ser mandado para a pele. Como que o colágeno faz para saber para onde que ele tem que ir quando o colágeno é sintetizado? Então, tem uma coisa que é muito, muito legal, que está justamente associada ao código das proteínas. Lembra que as proteínas são compostas por vários aminoácidos, né? Então, os aminoácidos que vão sendo incorporados são um reflexo daquelas trincas de bases nitrogenadas lidas no RNA mensageiro. Então, cada proteína ela vai ser composta por diferentes aminoácidos. E os aminoácidos tem algumas combinações de aminoácidos que a gente chama de sequências específicas que elas vão determinar para onde que uma proteína vai. Então, por exemplo, eu lembro da sequência sinalizadora do núcleo. Por exemplo, toda proteína que termina com lisina, lisina... Gente, minha memória é horrível. Eu li isso antes de começar a aula. É lisina, lisina... Deixa eu ver aqui. A serina. É linina, leucina, leucina, serina, tirosina. É uma sequência, por exemplo, que determina que uma proteína deve ser enviada para o núcleo. Então, assim, dependendo da combinação de aminoácidos que uma proteína tiver, ela vai para um lugar ou vai para o outro. Então, assim, a gente fala em linhas gerais que todas as proteínas elas vão ter sequências específicas. Geralmente está na pontinha delas, está numa extremidade. E essas sequências de aminoácidos, eles vão determinar para onde que uma proteína vai. A gente chama essas sequências de
sequência sinal ou peptídeo sinal. Então, assim, toda a proteína, toda proteína, quando está sendo traduzida, ela vai ter uma sequência sinalizadora, e é essa sequência sinalizadora que vai permitir saber para onde que essa proteína vai. Está justamente associada às letrinhas, né? Lembrando, cada letrinha vai determinar a adição de um aminoácido diferente e a combinação de determinados aminoácidos vão determinar para onde que a proteína vai ser enviada. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo que a gente tem uma proteína, na pontinha dela aqui a gente vai ter uma combinação de aminoácidos. Vai ser a combinação de aminoácidos que está nessa ponta que vai determinar qual é o local que a proteína vai ser enviada. Na maioria das vezes, a sequência de aminoácidos que está na ponta da proteína já vai determinar para onde que a proteína vai. Em alguns casos, mais raros, essas combinações elas vão estar no meio. Mas assim, a célula, o organismo vai conseguir identificar. É o próprio organismo que vai identificar essa sequência sinalizadora aqui, que vai determinar para onde que a célula vai. Deixa eu pegar aqui uns exemplos para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar. Agora foi. O que é isso aqui? Isso aqui é só são exemplos para vocês. Que eu falei que cada proteína ela vai ter uma combinação de aminoácidos, que a gente vai chamar de sequência sinal, sequência sinalizadora, peptídeo sinal, tem vários nomes que vocês vão poder encontrar. E são essas sequências sinalizadoras que vão determinar para onde que uma proteína ela vai ser enviada. Por exemplo, quando uma proteína ela tiver essa combinação aqui, ó, lisina, 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 arginina, lisina, acho que é valinina, né? Valina. Quando tiver essa combinação, sempre a proteína vai ser mandada para o núcleo. Sempre. Sempre vai ser mandada para o núcleo. Quando tiver aqui leucina, lanina, leucina, lisina, leucina, lanina, glicina, leucina, a ASP é... ASP é o quê? Deixa eu ver aqui na outra tabela. A ASP é aspartico. Então aqui, aspartico vai ser mandada para o núcleo. Quando uma dada proteína tiver essa combinação aqui, ó, essa aqui eu não vou ler porque é muito grande, gente. Tá vendo? Quando eles tiverem todas essas combinações aqui, isso aqui é uma sequência sinalizadora de que essa proteína tem que ir para o retículo endoplasmático. Essa aqui, ó, se ela tem essa combinação, ela tem que ficar ela é produzida e tem que ficar no retículo endoplasmático. Se ela tiver essa combinação de aminoácidos, ela tem que ser mandada para onde? Ela tem que ser mandada para as mitocôndrias. E se ela tiver essa combinação aqui, serina, lisina, leucina, ela tem que ser mandada para os peroxissomos. Prof, eu vou precisar decorar o nome de todos os aminoácidos? Não, vocês nunca vão precisar, quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas vocês não precisam memorizar o nome dos aminoácidos, vocês não precisam memorizar o nome das sequências sinalizadoras. O que vocês precisam saber é que os aminoácidos eles vão atuar como sequências sinalizadoras e dependendo da sequência de aminoácidos, uma proteína vai ser mandada ou para um local ou para outro. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então aqui eu falei que a gente pode chamar isso de sequência sinal, peptídeo sinal.
Geralmente, essa sequência que eu falei de aminoácidos, ele vai estar nas extremidades. Porém, em exceções, ele pode estar aqui no meio. Quando estiver no meio, a célula vai reconhecer. Quem é que reconhece essa sequência sinal? Como que a célula sabe? Então, a gente tem as nossas sequências sinalizadoras. A gente vai ter a nossa cadeia de proteínas, né? Então, aqui a gente tem a proteína, que tem a sua sequência sinalizadora na ponta. Essa sequência sinalizadora da proteína, ela vai ser reconhecida por receptores de endereçamento. Os receptores de endereçamento, eles são como se fossem motoristas, como se eles fossem motoristas de Uber, fazendo uma analogia. Se vocês olharem nos livros, eles vão ter uma forma de Y. Geralmente ele tem uma forma de Y, onde a sequência sinalizadora vai se encaixar. Então aqui, como se essa proteína ela viesse e pô, se encaixou aqui. Aí ela vai se encaixar e o receptor de endereçamento vai guiar a proteína até o destino apropriado. Tá certo? Então, sempre, toda proteína vai ter uma sequência sinalizadora, toda proteína precisa ter. Se a proteína não tiver, ela vai ter problema e ela vai ter que ser destruída pelos lisossomos. E sempre essas sequências sinais, elas vão ser reconhecidas por receptores de endereçamento. Esses receptores de endereçamento que vão guiar as proteínas até o destino apropriado, até o local certo. E no final, qual é o destino apropriado? Qual é o destino que as proteínas vão ser mandadas? Para onde que elas têm que ir? Uma proteína, ela pode ter uma sequência sinalizadora ou peptídeo sinal que vai mandar ela ou para o núcleo, ou para o retículo endoplasmático, para a mitocôndria, para os cloroplastos ou para os peroxissomos. Em geral, por exemplo, no caso do núcleo, a gente pode ter proteína sendo mandada para o núcleo. Quando aquela proteína está ficando velha, por exemplo, o núcleo manda de volta ela para o citoplasma. A gente vai ter proteínas que vão ser necessárias lá no retículo endoplasmático também. Aí vocês vão me perguntar, prof, mas o retículo endoplasmático não produz proteína? Produz. Porém, embora o retículo endoplasmático produza proteínas, ele também precisa de proteínas para ajudar ele a transformar essas proteínas em proteínas ativas. Por quê? Porque até o momento essas proteínas elas foram produzidas, mas elas não são consideradas funcionais. Toda proteína produzida, ela não é como se ela não funcionasse, sabe? Que nem quando a gente compra algum eletrodoméstico que vem desmontado, você precisa ativar ele, por exemplo, ou precisa ligar, precisa tirar o lacre para funcionar. Com a proteína é mais ou menos a mesma coisa. Ela é produzida e depois só quando ela vai lá para o retículo endoplasmático que ela vai ser ativada. E o retículo endoplasmático usa algumas proteínas para ativar outras. A gente vai estudar isso com detalhe na aula que vem. Mitocôndria precisa de proteína. Você sabe por que a mitocôndria precisa de proteína? Energia? Não necessariamente. A mitocôndria, ela também possui uma membrana externa. Uma membrana que lembra um pouco a membrana plasmática. E nessa membrana a gente vai ter proteínas. Então, muitas das proteínas que são sintetizadas, elas são usadas, elas passam a incorporar a membrana da mitocôndria. Ela passa a ajudar a mitocôndria a fazer processo de transporte, por exemplo, transporte ativo, transporte passivo. Cloroplasto precisa de proteína, peroxissomo precisa de proteína. Bom, eu falei que todos esses
sempre as proteínas, elas vão ter uma sequência sinalizadora, né? Oi. Eu tinha uma dúvida. Então, todas as organelas vão precisar de proteína, no caso, não? Todas. Para integrar a membrana plasmática? Isso. Praticamente todas. Tipo, o núcleo, por exemplo, ele não tem uma membrana plasmática propriamente dita. Mas o núcleo também vai precisar de proteínas para outras funções dele. Então, assim, acaba que a proteína ela pode ser mandada para qualquer lugar. Então, tanto é que os ribossomos, eles não param de produzir proteína. A produção de proteína é uma coisa, do ponto de vista energético, ele é muito caro, ele é muito dispendioso, porque os ribossomos, eles produzem proteína, digamos assim, 24 horas por dia, porque todas as organelas estão precisando de proteína. E assim, como essas proteínas, por exemplo, elas são importantes, vamos lá, a gente estudou transporte já. Então elas podem ser usadas como proteína transmembrana, por exemplo, para atuar no transporte passivo e ativo. Esses transportes, eles estão ocorrendo continuamente. Então, como essas proteínas, elas trabalham muito, as proteínas das nossas células têm uma vida curta também. Tem algumas que duram poucas horas, então os ribossomos precisam trabalhar pra caramba para estar sempre repondo as proteínas, para não faltar proteína para o nosso organismo. Proteína para as funções básicas, no caso, né? Alguma dúvida mais? Não, era só isso mesmo. É porque eu tinha ficado em dúvida porque tinha aparecido esses possíveis lugares, né? Eu achava que se resumiria a eles só. Não. Não. Mas já entendi, já. As proteínas, elas podem ir para diferentes locais. Então, como eu falei, elas podem ir para o núcleo, podem ir para o retículo endoplasmático, podem ir para a mitocôndria, podem ir para os cloroplastos. Tá certo? Então, assim, aqui uma imagem só para sumarizar. A gente tem proteínas que são produzidas, por exemplo, no citoplasma. A gente vai ter produção aonde de proteína? Aqui no citosol. Deixa eu pegar a caneta. A gente vai ter produção de proteína aqui no citosol. E a gente também vai ter produção de proteína aonde? No retículo endoplasmático. Então, as proteínas, depois que elas são produzidas, as proteínas do citosol, elas são proteínas que são... A maioria das proteínas produzidas no citoplasma, elas são usadas para ser mandadas para o núcleo. Então, aqui tem uma setinha em direção ao núcleo. Porém, lembra que o núcleo ele é fechado, né? Então, as proteínas vão para o núcleo, porém... Quando essas proteínas estão ficando velhas, o núcleo manda de volta para o citoplasma, para essas proteínas serem digeridas pelos lisossomos. Então, por isso que a gente tem essa setinha aqui de vai e vem, sabe? Bom, onde mais a gente precisa de proteína? A gente vai precisar no cloroplasto. Plastídio é um componente dos cloroplastos, tá? Quem tem cloroplasto? Planta. Plantas têm cloroplasto. Então... As proteínas produzidas lá nos ribossomos livres podem ir também para os cloroplastos, podem ir para as mitocôndrias, podem ir para os peroxissomos. A maioria das proteínas produzidas no citosol, no citoplasma, vão para essas organelas. A menor parte das proteínas produzidas no citoplasma vão para o retículo endoplasmático. Por quê? Porque o retículo endoplasmático já produz proteína. Então, o retículo endoplasmático também produz proteína, porém, as proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático não vão ser enviadas para o núcleo, não vão ser enviadas para o cloroplasto, não vão ser enviadas para a mitocôndria, nem para o peroxissomo. As proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático vão ser mandadas para o Golgi, complexo de Golgi, e depois elas podem inclusive ser exportadas, então elas podem ser mandadas para outros órgãos,
podem ser mandadas para a corrente sanguínea, tá certo? Então, assim, na aula de hoje, o que que a gente viu? Na aula de hoje, a gente viu toda essa primeira parte aqui, né? Então, a gente viu como que uma proteína ela é produzida, e a gente aprendeu que ela pode ser mandada para o núcleo, cloroplasto, mitocôndria e peroxissomo. Eu não vou entrar em detalhes sobre como que é o envio para cada uma dessas organelas, porque eu acho que é muita informação desnecessária para vocês, assim. Se vocês forem estudar com biologia celular, aí sim eu recomendo que vocês estudem o mecanismo de envio de proteína para cada uma dessas organelas. Se não, eu acho que o que vocês precisam saber é a função das proteínas, quais organelas que elas podem ser enviadas, o que elas têm em comum. Sempre vai ser um peptídeo sinal que vai demarcar para onde que elas vão ser mandadas, tá bom? E aí, na próxima aula, aí sim a gente vai estudar com detalhe as proteínas do retículo endoplasmático e como elas saem do retículo endoplasmático para ir para o Golgi. Por que que a gente vai estudar esse aqui? Porque esse mecanismo ele é bem importante. Esse mecanismo, esse envio do retículo de proteína, do retículo endoplasmático para o Golgi, que acontece muito no nosso organismo. Então, a maioria das nossas proteínas, as proteínas do nosso organismo, elas passam por esse processo, pelo envio do retículo endoplasmático para o Golgi. Então, vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Novamente, como esse assunto ele é denso, como esse assunto ele é pesado, eu recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo 10 do Junqueira e Carneiro. E se vocês tiverem dificuldade para entender o Junqueira e Carneiro, eu quero que vocês leiam o capítulo 3 da apostila que eu botei na nossa sala de aula virtual, tá bom? É importante vocês lerem para poder entender o conteúdo. Como eu falei, agora vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu acho que vocês vão dar conta, tá bom? Beleza? Tá bom. Tudo bem, professora. Alguma dúvida? Não, professora. Bom, se vocês não tiverem dúvida, a aula de hoje era isso.